Se tem uma coisa que nos dá mais humilhação e sofrimento, é a pobreza. Por isso a tememos tanto. Olá, amigos, sejamos muito bem-vindos. É uma grande alegria compartilhar com vocês mais uma live. Hoje, pelo 24º dia consecutivo, nós vamos estar falando dessa jornada Por que falar do dinheiro. É uma alegria imensa compartilhar esse conhecimento com vocês, porque aprender sobre esse assunto é muito importante. E se você quer entender mais sobre esse assunto, pobreza e dinheiro, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu tenho muitas dicas e muita coisa legal para falar com você, principalmente o porquê que a gente tem tanto medo quanto criatura humana, quanto ser humano. Existem muitas teorias, desde o primórdio da criatura humana, porque que há esse medo de morrer de fome, o medo de não ter recursos suficientes de prover a família, de prover, boa noite a todos, de prover a família, de prover os nossos que amamos. Por que a gente tem tanta anseio? Isso gera ansiedade, acaba gastando as nossas emoções, dando um certo desespero, porque não sabe se vai sobrar dinheiro para as contas e tudo mais. Então se você quer entender mais sobre esse assunto, já curte, já compartilha, já comenta e naturalmente se inscreve aqui no perfil e chama mais gente para essa live, para esse vídeo, para a gente enriquecer esse debate. Olha essas frases aqui, vê se elas fazem parte do cotidiano, se alguma vez você já pronunciou. Nem que eu tenha que me matar de tanto trabalhar, mas eu não deixo ninguém passando fome na minha família. Eu vou trabalhar até morrer, mas não passo fome. Eu só não vou roubar, mas vou fazer de tudo para que na minha família ninguém passe necessidade. O medo da pobreza é algo terrível e está muito arraigado, muito firme dentro do nosso inconsciente, dentro do coletivo humano. Tanto medo quanto a busca pela segurança. São dois lados da mesma moeda, o medo e a segurança. E nós buscamos isso de uma forma quase que desesperadora. Ambos são forças que proporcionam uma coisa muito forte. São forças que nos proporcionam a vontade de trabalhar, de realizar, de construir e de tudo mais. O medo é uma emoção básica, como tantas outras, como o medo são mais ou menos seis medos básicos. O medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença e um dos principais medos que todo ser humano tem, que é o medo da morte. Dizem que o medo de falar em público é semelhante, é o segundo maior medo, que o medo da morte. Então, mas o medo da pobreza, esse está muito, muito próximo. Dizem que desde pessoas mais ricas às mais pobres, esse medo está muito latente. Por isso que a gente resolveu hoje abordar esse tema e te ajudar com algumas dicas de como dominar esse medo, de como trabalhar essa emoção positivamente e você ter recursos íntimos e nas tuas emoções para você ter o controle total disso e caminhar mais em prol de um crescimento e sair do sufoco naturalmente. Nasce também de um medo de não existir alimento suficiente, vestuário suficiente para toda a humanidade. A gente quer sempre para si e por isso que a gente vai em busca de um egoísmo exacerbado. Existem diversos experimentos sociais, filmes, documentários que falam e tem teorias que mostram isso aí muito bem. Agora, olha o contrassenso. A maioria que tem um verdadeiro pavor da pobreza tem características muito comuns. Quer ver um exemplo? Olha uma. Que tem, às vezes, essas mesmas pessoas gastam mais do que ganham. Gastam excessivamente, descontroladamente, sem nenhuma proporção.
E estas pessoas gastam muito por impulso, compram aquilo que não precisam, compram desesperadamente em busca de preencher algo. Então é uma característica muito comum dessas pessoas que têm medo da pobreza. Você vai encontrar diversas pesquisas, relatos, artigos, histórias falando sobre isso. Uma segunda característica muito comum, jogam muito dinheiro fora, com coisas que não lhe trazem utilidade. Sabe, essas pessoas muitas vezes entram em sites que compram coisas que não vão lhe trazer utilidade. Usam muito aquela desculpa, eu pensei que era assim, eu pensei que era dessa forma, e gastam, jogam dinheiro fora. Uma outra coisa que elas fazem muito comum, tentam conquistar a fortuna, hoje me deu até o colega de trabalho, assim, ó, tentando a fortuna de alguma forma. Já calculou, e existem vários livros, relatos sobre isso, quanto que você joga fora tentando jogar e acertar na Mega Sena? A chance é 1 em 1 zilhão. O americano médio, esse é o único dado que a gente tem, o Brasil é semelhante, mas o americano médio, ele gasta em média $1.000 por ano em jogos de loteria. Tem uma pesquisa de que os brasileiros em média gastam de 200 a 300 reais por ano, o brasileiro de classe média, por ano em jogos de loteria, tentando acertar. Você imagina isso em 10 anos, você imagina isso aplicado, você imagina isso revertido de outra forma. Outra coisa interessante também, que pessoas com medo da pobreza perdem muito tempo sem produzir o essencial para si. Perdem muito tempo sem produzir algo que vão trazer algo para a sua sobrevivência, para a sua sobrevivência futura. São 3 características muito comuns de quem tem medo da pobreza. Gastam seu tempo com coisas não produtivas. E são as mais diversas formas, as mais diversas. E uma das coisas que poderia ser o contrário era a busca do conhecimento. Já parou para observar que 2 pessoas que trabalham no mesmo lugar, na mesma empresa, por exemplo, e ganham salários semelhantes, depois de um determinado tempo, isso existem pesquisas comprovando isso, uma está numa situação financeira melhor do que a outra? Por que uma consegue e a outra não? E a gente poderia ser categórico em dizer, uma administra bem o seu dinheiro e a outra não. E agora, por que isso acontece? Vamos excluir fatores alheio a todos nós, qualquer outro, como a própria sorte. A sorte é um fator que a gente tem que incluir. A gente já fez um vídeo aqui sobre isso, sorte e azar, 2 moedas, dois lados da mesma moeda. Existe um vídeo aqui, tanto no canal do YouTube, lá, se você pode procurar, quanto aqui no Instagram também tem. Excluindo esses fatores alheios, vamos ver a parte que depende de você, a parte que você pode controlar para que esse medo da pobreza não aconteça mais. Porque a única coisa que anula a questão da pobreza, o medo da pobreza, é conquistar a segurança financeira. É a única coisa que anula o medo da pobreza. Preste atenção nisso, porque a partir de agora eu vou começar a falar do que anula. Porque o medo da pobreza você já conhece, você já é íntimo dele, você já tem muitos itens detalhados. O medo de não conseguir pagar a luz, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo de não conseguir pagar a escola, o medo de o seu salário não cobrir as despesas. O medo você já conhece ele detalhadamente. É aquela história, você já alimenta aquele lobo todos os dias, ele deve estar enorme aí dentro de você. Está na hora de você começar a alimentar um outro, que é o da segurança financeira, o que vai te ajudar a combater o medo da pobreza, o que vai te ajudar a sair do sufoco, o que vai te ajudar a crescer financeiramente, vai fortalecer a tua mentalidade,
que vai te mudar e te impulsionar para buscar soluções para a sua vida. Então, anota isso. O que anula o medo da pobreza? Segurança financeira. Agora, muita gente deseja segurança financeira, mas pouca gente planeja a segurança financeira. Eu fiz um Reels e uma postagem hoje falando do assunto, dando pequenas gotas do que isso possa ser. Uma boa parte nem entende muito bem o que é, como faz e como começar. E antes de te dizer o que é segurança financeira, eu vou te dizer, que tal perguntar para você o que é na sua vida, se de repente você não precisasse mais pagar a parcela da sua casa, não precisasse pagar mais nenhuma parcela da sua casa, não importa o valor, você não precisasse mais pagar pela alimentação, você não precisasse mais pagar nem água, nem luz, nem telefone, nem plano de saúde, nem escola, você não precisasse mais pagar essas despesas básicas da manutenção comum a todos nós, não precisasse mais pagar nenhuma despesa dessas. Como seria a sua vida? Como seria a qualidade da sua vida? Você diria que seria satisfatória? Certamente que sim, seria muito satisfatória. As preocupações básicas você não teria, nem de pagar despesa da casa, ou aluguel, ou prestação da casa, não ter que pagar mais nem água, nem telefone, nem luz, nem prestação de nada disso, nem plano de saúde. Se não precisasse mais pagar nada desse contexto, como que seria a qualidade da sua vida? No mínimo satisfatória. Pois bem, segurança financeira é isso na prática. Segurança financeira é exatamente isso. As pessoas que a têm não se preocupam com estas despesas básicas de sobrevivência. E apenas 1% da população do mundo sabe o que de fato é isso. 19% entendem isso mais ou menos, vivencia isso mais ou menos. E 80% da população do planeta Terra não tem a menor ideia. Vivem com medo da pobreza. Convivem lado a lado com a pobreza. Convivem lado a lado com as dificuldades, com as contas para pagar atrasadas, com desespero, com angústia, com medo, com a dor de cabeça, com a preocupação, com o sofrimento todo o tempo, todo dia, toda hora, a todo instante em suas vidas. E é isso, e o que combate isso é a segurança financeira. Tudo bem, eu já entendi isso que você falou. Agora, como que conquista isso? Uma única palavra: planejando. Planejando. Não é da hora para o outro. Você já fez uma série de decisões que te levou até agora. Você está atolado de dívida, está sufocado de problemas, enforcado de todo jeito. Para sair desse emaranhado, você tem que parar, respirar e planejar um novo rumo. Não adianta fazer a mesma coisa, seguindo a mesma direção, que você não vai sair disso. Não vai sair desse labirinto. Não vai sair. Você tem que planejar uma saída, passo a passo. Quanto gasta, quanto consome, quanto que você gasta por mês. Tem gente que não tem a menor noção, nem quanto entra, nem quanto sai. Isso é o primeiro passo para ficar enrolado no mesmo ciclo e caindo justamente no medo da pobreza. Não tem. As pessoas não perdem oportunidades de gastar dinheiro. E são justamente essas pessoas que vivem enroladas, que vivem enforcadas, que vivem atoladas de dívida. Não conseguem sacrificar o momentâneo em prol do futuro. É esta a grande chave e a grande sacada do planejamento. O planejamento é: poxa, eu estou enforcado, quanto tempo vai durar para me sair desse problema? Para me sair das dívidas? Para me sair desse emaranhado? 6 meses? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Uma Copa do Mundo? 4 anos? Quanto tempo vai demorar com a renda que eu tenho? E se eu aumentar a minha renda? E se eu conseguir fazer uma renda extra?
São perguntas. Isso é que se faz num planejamento. O planejamento é uma elaboração de uma estratégia clara, de um direcionamento de caminho. Sabe quando você abre o Waze, um aplicativo, ou o Google Maps, que você diz onde você está e aonde você quer ir, e nesse intervalo ele faz calculando a rota? Isso é o planejamento. O aplicativo demora alguns segundos para fazer isso, e você está lá impaciente, segundos. Imagina fazer o seu planejamento financeiro, o seu orçamento doméstico, demora algum tempo. Mas quando você faz, você segue, você consegue chegar ao seu objetivo. Então, quanto que vai sobrar, quanto você deseja que sobra, anotar, planejar, investir, multiplicar e organizar. Não tem como, gente. Não tem mágica sem ser um planejamento, sem um rota, sem um mapa, sem um caminho, sem uma direção. Sem isso não tem como. Leva tempo e tempo. Então você tem que começar hoje. Ontem eu fiz a pergunta: quando começa o seu 2013? Para todos nós, obstinados por resultados, já começou há muito tempo. Há muito tempo. Para todos nós, para vocês terem uma ideia, gente, só para vocês terem uma ideia, nós que somos obstinados por resultados, a gente já tem os eventos de 2013, até o fim, 2023, 2023, até o final do ano. A gente já tem as feiras, já tem os eventos, já tem evento comprado, já tem passagem, já tem tudo. Até o final do ano. A gente tem data, cronograma, tudo planejado. Vocês terem uma noção. A gente tem cronometrado. Hoje, as horas de estudos, de atendimento, de reunião, é tudo cronometrado. O tempo parece que é escasso para tanta coisa que tem que fazer. Se a gente pudesse esticar o tempo, era maravilhoso. Era maravilhoso. Então, a gente sabe onde tem que estar em junho de 2023. Eu quero falar 2013. 2023, a gente sabe onde é que tem que estar. O evento que tem que estar, como que tem que estar. Porque a gente tem que ter aquele norte. Porque a nossa ideia é essa. Pessoas com mentalidade de abundância e de crescimento têm o norte. Tem gente que não sabe o que vai fazer amanhã. Amanhã acordar do mesmo jeito, é tudo do mesmo jeito, da mesma forma. Não tem como, gente. Sem planejamento, você não sai do buraco que se encontra. Sem planejamento, o seu destino é a pobreza. Sem planejamento, sua mentalidade não cresce. Sem planejamento, sua abundância fica do mesmo jeito. Precisa mudar. Fazer tudo do mesmo jeito, entra ano e sai ano, é tudo do mesmo jeito. Precisa mudar. E para mudar precisa de foco, determinação, coragem e excluir as coisas. Um músculo só cresce se fizer exercício. Um músculo só cresce se tiver descanso, exercício, descanso, exercício, descanso, exercício. A mente é do mesmo jeito. Pode ter vários métodos, eu não sei. Os meus são os livros, treinamentos, palestras. O meu método é esse. Está aqui, ó. É um livro de quase 1000 páginas. É isso aqui, ó. E é ler e buscar. As ideias que a gente vai tirando do conhecimento, é da vivência prática, é do atendimento. Então, você consegue viver um grau abaixo do seu patamar hoje? Como é que é esse grau abaixo do patamar hoje? Todo dia eu vou num bistrô, eu vou falar do meu exemplo. Todo dia eu vou num bistrô, então eu vou passar aí no self-service tantos dias na semana. Não vou num bistrô todo dia. Então a gente começa a mudar a rota. Porque um bistrô é caro, lógico, é caro. Se um bistrô eu gasto 500, 300, 400, a depender. E no self-service, dependendo do self-service, é 50, é 40. Olha a distância, percebe? Bota isso num mês, dá uma distância imensa no orçamento, gente. Dá uma distância imensa, percebe? Então, você consegue viver, eu compro X bolsa por ano, eu consigo comprar menos uma X bolsa por ano? Faça um orçamento mês, ano, semana. A gente aqui tem uma ideia sempre ano. A gente sempre olha para o ano. Porque as empresas, e a gente aprendeu isso fazer como pessoa física,
Sempre olha ano de faturamento, ano de despesa, porque o ano é que impacta. O ano dá para você ver o resultado mais. Você pega o seu salário anual, pega a sua despesa anual, e aí você vai vendo como você vai poder remanejar. Remanejar recursos é formidável. Quando você percebe, eu quero tirar férias em dezembro, você pega a alocação de um recurso de janeiro, coloca em dezembro, é fantástico. Isso é reengenharia de recursos. Você vai aprendendo isso na prática, na vivência. Isso se aprende com investimento, você vai aprender com inteligência e com disposição. Isso é fantástico, gente. Então, se você consegue viver um grau abaixo do seu patamar hoje, seu status social, a sobra você tem que determinar para onde vai e tem que ter clareza. A sobra tem que ir para o investimento, tem que ir para a multiplicação, tem que ir para investir. E quando você investe em um ano, numa Selic simples, numa renda fixa simples, de 10% a 13%, a depender da aplicação, já faz uma diferença imensa, gente. Dependendo do valor, já faz uma diferença imensa. Tem investimentos que rendem muito mais. Está aqui um especialista que entrou agora. Tem investimentos que rendem muito mais. Então, planejar anualmente é a grande senha de sair do sufoco. Orçamento doméstico detalhado, chama todo mundo envolvido, é outra senha de você fugir da pobreza e ir para o crescimento financeiro. Priorizar gastos. Tem gente que pensa que é cortar, é priorizar gasto. O café é importante para você? Ok. A academia é importante para você? Ok. Agora não adianta pagar academia e ir uma vez por ano. Você está jogando dinheiro fora. Não adianta pagar 4 streams, Amazon, Netflix, HBO Max e Disney Plus, e só usar o Netflix. Você está jogando dinheiro fora. Olha lá, é baratinho. Soma o baratinho durante 1 ano, 2 anos. Você vai ver quanto dinheiro jogou fora. Eu digo que hoje os streams são as antigas revistas que a gente tinha assinatura no passado. Só os mais antigos vão saber. Percebe? A gente joga muito dinheiro fora. Muito mesmo. São prestações de contas que a gente compra um parcela, um perfume, uma coisa, outra aqui, uma loja Renner, uma loja C&A da vida, e nem percebe. Quando você vê um monte de parcela no seu orçamento mensal e você não está nem percebendo. É gastar com as coisas certas, com o que é extremamente necessário para você. É frear os desejos. Tem gente que não perde uma saída. Tem gente que não sabe dizer, caiu um coco, está comemorando. Caiu um coco, está celebrando. Porque a gente precisa celebrar. Tudo bem, importante celebrar, mas sempre. E onde estão as prioridades? Nem um tanto, nem um outro. Então é importante saber onde que você tem que priorizar. Conversa com pessoas inteligentes mais do que você. Eu adoro conversar com pessoas que têm uma visão de mundo melhor, maior e mais ampla do que a minha. Porque são visões que puxa, a gente não estava olhando. Todos os dias eu tenho a oportunidade aqui com a minha sócia, que tem uma visão ampla, de conversar com ela, com outros colegas de São Paulo, com outros colegas aqui da rede social, com outros colegas de outros lugares, que têm visões amplas de investimento, visões de mundo, que a gente não tinha ideia, que a gente não olhava por esse prisma. E aí isso vai te distanciando do medo da pobreza. Se você se apegar somente a esse vertente, a esse viés da vida, você se apequena, você se diminui. Aprende uma coisa nova todos os dias na sua vida. Faça isso por você, faça isso pelo seu eu futuro. 2023 já começou e tem gente que só pensa na roupa que vai vestir no 24 de dezembro ou no Réveillon de 2023. É importante? Tudo bem, mas não é fundamental. Você lembra da roupa que você estava vestido há 10 anos atrás? Nem lembra. E no tanto você criou um sofrimento, um dilema danado. Gastou um dinheiro danado.
E se você tivesse economizado aquele dinheiro? Entende? É isso. Hoje a gente vive a época do minimalismo. Eu passo o Réveillon com uma bermuda, chinela e uma blusa, sabe? Isso não fez nunca diferença para mim. Mas é o meu jeito, serve para mim. Eu aprendi isso nos últimos cursos com CEOs, com mais de 100 CEOs do Brasil inteiro, gente muito grande lá em São Paulo. Os caras sempre, e agora também no último curso lá com mais de 10 mil pessoas, os palestrantes agora têm essa mania de dizer: isso serve para mim, serviu para mim. Eu gostei dessa colocação. Então, serve para mim. Não sei se para você, mas descobre o que serve para você. Descobre o que serve, onde que está o ralo do seu dinheiro. É saída muita, é bebida muita. Onde que está o ralo do seu dinheiro? Porque todo mundo tem o ralo do seu dinheiro. E isso é toda pesquisa. Um cara desse, Tony Robbins, não escreve um livro de quase 1000 páginas chamado Dinheiro. Nossa, como é que é o nome dele? O pai de todos, eu chamo o pai de todos, que é meu Deus, da década de 30 para em diante. Napoleão Hill, que criou a Lei do Triunfo, a teoria da Lei do Triunfo, ele não escreve um livro com maior do que esse, centenas de páginas, horas e horas de vídeos e de palestras, e diz assim: as pessoas que têm medo da pobreza são as que gastam mais. Olha isso, as pessoas que têm medo da pobreza são as que gastam mais. Porque você nunca vai ver um bilionário gastar com bobagem. Nunca. Nunca. Tem bilionário que não tem carro. Olha que louco. Tem bilionários que não tem carro. E você vai ver milionários com centenas de carros, cada um com o seu cada qual. Hoje eu vi numa postagem que achei interessante. O Messi, o jogador Messi, que entrou em evidência essa semana, ele ignorou uma personagem muito em evidência também na Copa, e ignorou. Ele simplesmente ignorou, porque não fez questão de ser mais do mesmo. Por isso que ele fez sucesso. Ele levou 17, 18 anos para conquistar a sua Copa, mas conquistou. Tá vendo que sucesso leva tempo? Sabe quando foi que eu percebi que eu tinha algum relativo sucesso? Em 1992, eu fui na sala de um importante médico aqui no estado do Ceará levar um documento para ele assinar do carro importado dele. Ele estava importando o carro, eu era office boy, levei lá para ele assinar os documentos. Em 2004, quando eu estava numa fila da imigração, em 2004 eu estava na fila da imigração dos Estados Unidos, e eu estava com a minha família, e esse mesmo médico me reconheceu e veio até mim. Me conheceu das redes sociais e tudo mais, e veio até mim. Ele veio até mim, um importante médico aqui do nosso estado, e veio até mim, me falou e tal. E aí depois caiu minha ficha. Eu disse: isso é sucesso. Me emocionei e tal, conversei com meus familiares, e eu disse: isso aí é sucesso. Reconhecimento de autoridade, isso é sucesso. E achei bacana, e ele lembrou no tempo e tal. Isso é sucesso. Fiquei emocionado naquele dia. Então, gente, e o que o Messi desprezou lá, a personalidade famosinha e tudo mais, famosinha não, muito famosa no mundo todo. Então, percebem o que é sucesso real e o que não é sucesso? Hoje a gente vive um mundo de muita aparência. Vi um post também muito recente, só para fazer o contrabalanço do que as pessoas que tendem à pobreza, tanto de alma, de espírito como financeira, é muito disso. As pessoas que compram kit riqueza, iPhone ou smartphone de última geração, né, tênis da moda, tudo que é da moda de última geração, elas querem estar. São sempre os candidatos a serem os pobres mais à frente. Pobres financeiramente, porque pobres da alma certamente o são. Porque o que define a gente não é o que a gente tem. O mundo pode até imaginar isso.
Mas o que define a gente é o que somos. São os nossos valores éticos, morais, a nossa postura, a nossa conduta. É isso que define a gente. Então, se você quer realmente sair desse ciclo vicioso e esse medo da pobreza, começa agora. Ter clareza no número que você quer. Quanto que é necessário para você sair do que você tem, do que você está, para realizar o seu sonho? Quanto que você precisa para viver feliz de fato e livre? Muita gente não tem um número, é 1 milhão, é 2 milhões, muita gente não tem. Lembre-se que clareza é poder. Clareza te liberta do medo da pobreza principalmente. Quando o seu cérebro é informado de um número real, a sua mente consciente ela vai descobrir um caminho para chegar lá. É por isso que muita gente conquista o primeiro milhão, porque elas colocam isso de alguma forma na sua mente e caminham até lá. O trabalho te liberta de 3 males: o da inércia, o da preguiça e o da dependência. Então, só para aterrissar o conhecimento, eu te falei de uma série de coisas hoje, mas eu queria que você prestasse atenção. Não há o que proporcione mais sofrimento e humilhação à criatura humana do que a pobreza. E não é de se admirar que o homem tema tanto isso. Também te falei hoje, nessa jornada, falei das perguntas que as pessoas se identificam muito com essa dificuldade, que é a pobreza material e a pobreza também da alma. Falei das características comuns, que são as pessoas que mais gastam, as pessoas que jogam dinheiro fora e as pessoas que perdem tempo. Também falei uma coisa muito interessante, que o que anula é a segurança financeira, que você deve buscar isso a todo custo, a todo tempo. Entender sobre investimento, buscar conhecimento, aprender uma coisa nova e principalmente põe um número claro na sua mente. Quanto que você quer, quanto que vai custar a tua liberdade financeira? Quanto que é? E não pare enquanto você chegue lá. Não pare enquanto que você chegue lá. Eu tenho um número muito claro na minha mente, muito claro, e não paro enquanto não chegar lá. E vou buscando isso constantemente. Faça parte desse clube muito seleto de 1% das pessoas que dominam isso. Planeje o máximo de detalhes para que você possa avançar na sua vida e conquistar de vez a sua liberdade financeira, o seu crescimento financeiro e sair do sufoco. Eu te agradeço a tua audiência e amanhã eu estarei aqui para te contar mais alguns segredos nessa nossa jornada. Por que falar do dinheiro? Muito obrigado e até amanhã. Se tem uma coisa que nos dá mais humilhação e sofrimento, é a pobreza. Por isso a tememos tanto. Olá, amigos, sejamos muito bem-vindos. É uma grande alegria compartilhar com vocês mais uma live. Hoje, pelo 24º dia consecutivo, nós vamos estar falando dessa jornada Por que falar do dinheiro. É uma alegria imensa compartilhar esse conhecimento com vocês, porque aprender sobre esse assunto é muito importante. E se você quer entender mais sobre esse assunto, pobreza e dinheiro, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu tenho muitas dicas e muita coisa legal para falar com você, principalmente o porquê que a gente tem tanto medo quanto criatura humana, quanto ser humano. Existem muitas teorias, desde o primórdio da criatura humana, porque que há esse medo de morrer de fome, o medo de não ter recursos suficientes de prover a família, de prover, boa noite a todos, de prover a família, de prover os nossos que amamos. Por que a gente tem tanta anseio? Isso gera ansiedade, acaba gastando as nossas emoções, dando um certo desespero, porque não sabe se vai sobrar dinheiro para as contas e tudo mais. Então se você quer entender mais sobre esse assunto, já curte, já compartilha, já comenta e naturalmente se inscreve aqui no perfil e chama mais gente para essa live, para esse vídeo, para a gente enriquecer esse debate. Olha essas frases aqui, vê se elas fazem parte do cotidiano, se alguma vez você já pronunciou. Nem que eu tenha que me matar de tanto trabalhar,
mas eu não deixo ninguém passando fome na minha família. Eu vou trabalhar até morrer, mas não passo fome. Eu só não vou roubar, mas vou fazer de tudo para que na minha família ninguém passe necessidade. O medo da pobreza é algo terrível e está muito arraigado, muito firme dentro do nosso inconsciente, dentro do coletivo humano. Tanto o medo quanto a busca pela segurança. São dois lados da mesma moeda, o medo e a segurança. E nós buscamos isso de uma forma quase que desesperadora. Ambos são forças que proporcionam uma coisa muito forte. São forças que nos proporcionam a vontade de trabalhar, de realizar, de construir e de tudo mais. O medo é uma emoção básica, como tantas outras, como o medo são mais ou menos seis medos básicos. O medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença e um dos principais medos que todo ser humano tem, que é o medo da morte. Dizem que o medo de falar em público é semelhante, é o segundo maior medo, que o medo da morte. Então, mas o medo da pobreza, esse está muito, muito próximo. Dizem que desde pessoas mais ricas às mais pobres, esse medo está muito latente. Por isso que a gente resolveu hoje abordar esse tema e te ajudar com algumas dicas de como dominar esse medo, de como trabalhar essa emoção positivamente e você ter recursos íntimos e nas tuas emoções para você ter o controle total disso e caminhar mais em prol de um crescimento e sair do sufoco naturalmente. Nasce também de um medo de não existir alimento suficiente, vestuário suficiente para toda a humanidade. A gente quer sempre para si e por isso que a gente vai em busca de um egoísmo exacerbado. Existem diversos experimentos sociais, filmes, documentários que falam e tem teorias que mostram isso aí muito bem. Agora, olha o contrassenso. A maioria que tem um verdadeiro pavor da pobreza tem características muito comuns. Quer ver um exemplo? Olha uma. Que tem, às vezes, essas mesmas pessoas gastam mais do que ganham. Gastam excessivamente, descontroladamente, sem nenhuma proporção. E estas pessoas gastam muito por impulso. Compram aquilo que não precisam. Compram desesperadamente em busca de preencher algo. Então é uma característica muito comum dessas pessoas que têm medo da pobreza. Você vai encontrar diversas pesquisas, relatos, artigos, histórias falando sobre isso. Uma segunda característica muito comum, jogam muito dinheiro fora, com coisas que não lhe trazem utilidade. Sabe, essas pessoas muitas vezes entram em sites e compram coisas que